Estudante. Desaparece durante aula online. 2 anos depois. Colega encontra laptop em sala abandonada, com milhares de selfies sendo geradas. Constantemente. Vila dos Pinheiros era o tipo de cidade universitária que abraçava seus ritmos sazonais, com um charme previsível. A Universidade do Pinheiro ficava em seu coração, um campus modesto de prédios de tijolos vermelhos e carvalhos centenários que haviam educado gerações de moradores locais e estudantes de outros estados. Quando a pandemia forçou as aulas a ficarem online em 2020, o campus esvaziou, mas a comunidade resistiu através de conexões de fibra óptica e sorrisos pixelados. No semestre de outono de 2021, um modelo híbrido havia tomado forma. Alguns alunos retornaram ao campus, enquanto outros permaneceram remotos. Luna Silva pertencia a este último grupo. Aluna do 3º ano de Ciência da Computação, com especialização em Física Quântica, Luna sempre se sentiu mais à vontade no reino digital de qualquer maneira. Seu apartamento fora do campus, um aconchegante quarto e sala acima de uma livraria antiga, havia se tornado seu centro de comando. 3 monitores, um PC montado sob medida e poder de processamento suficiente para rodar pequenas simulações que ocasionalmente faziam seu senhorio reclamar da conta de luz. A aula de algoritmos avançados do professor Cardoso acontecia às terças e quintas-feiras, às 14h, e Luna nunca perdia uma sessão. Seus amigos costumavam brincar que ela era mais confiável que o relógio da torre do campus. Se a Luna não estiver na sala de espera do Zoom às 13h55, verifique se a internet caiu no mundo todo, dizia seu colega Bruno. Apesar de sua presença digital, Luna tinha uma personalidade calorosa que transcendia a tela. Sua risada, uma cascata de risadinhas que inevitavelmente terminava em um ronquinho que ela não conseguia controlar, se tornou a favorita da turma. Seu gato Pixel fazia aparições frequentes, andando pelo teclado ou batendo na webcam durante explicações cruciais sobre árvores de busca binária. Única pessoa que talvez soubesse que algo estava errado antes de acontecer era sua colega de quarto do 1º ano, Camila, que agora morava do outro lado da cidade. Elas ainda se encontravam para tomar café todo domingo e durante o último encontro, Camila notou olheiras profundas sob os olhos de Luna. "Você parece que não dorme há dias", disse ela, mexendo seu café com leite. Luna deu de ombros. "Só trabalhando em algo grande, potencialmente revolucionário, na verdade." Quando Camila insistiu por detalhes, Luna sorriu misteriosamente. "Você sabe como funciona o emaranhamento quântico, né? Como 2 partículas podem estar conectadas independentemente da distância?" Camila, que fazia letras, certamente não sabia, mas assentiu mesmo assim. "Acho que encontrei algo parecido em como nossa consciência interage com sistemas digitais. Parece loucura, mas..." Ela parou de falar, distraída por algo no celular. "Deixa pra lá, mas se der certo, nada será o mesmo." Isso foi 2 dias, antes do incidente, antes de Luna Silva se tornar tanto um mistério local quanto uma lenda da internet. Quinta-feira, 14 de outubro, começou como qualquer outro dia. O aplicativo de previsão do tempo mostrava chuva e o barulho contra a única janela de Luna proporcionava um fundo relaxante enquanto ela se preparava para a aula. Ela esteve ativa no Discord da turma naquela manhã, compartilhando um link para um novo artigo de pesquisa sobre aplicações de computação quântica. Às 13h53, ela mandou mensagem para Bruno. "Guarda um lugar na sala de grupo para mim, tenho algo maluco para te mostrar." Ele respondeu com um emoji de joinha. Precisamente às 13h58, Luna entrou na sala de espera da aula do professor Cardoso, pontualmente. Os primeiros 40 minutos de aula transcorreram normalmente. O professor Cardoso discutiu algoritmos de otimização enquanto 23 caixinhas de alunos assentiam, alguns visivelmente tomando notas, outros claramente navegando em outras abas, enquanto mantinham a aula em modo Picture-in-Picture.
Luna estava incomumente quieta, embora seu vídeo mostrasse que ela assistia atentamente, ocasionalmente digitando algo fora da tela que não estava indo para o chat da turma. Seu local habitual, sentada à sua mesa com a estante de livros de ciência da computação e romances de ficção científica atrás dela, parecia o mesmo de sempre, exceto por um detalhe que Bruno notou. Os pisca-piscas que ela mantinha no teto estavam desligados, deixando o fundo mais escuro que o normal. Às 14h42, o professor Cardoso dividiu a turma em salas de grupo para resolver um conjunto de problemas. Luna e Bruno foram agrupados com outros 2 alunos, Sofia e Laura. Ok, então para o primeiro problema, Bruno começou, mas parou ao notar que Luna não estava ouvindo. Seus olhos estavam fixos em algo além da câmera, sua expressão uma mistura de surpresa e o que poderia ser excitação. Luna, você está com a gente? Perguntou Laura. Luna se assustou levemente. Desculpe, sim, estou aqui, é só que... Ela olhou por cima do ombro, depois de volta para a câmera com um sorriso estranho. Acho que está realmente funcionando. O que está funcionando? Perguntou Sofia. Ah, interface, eu não achei. O áudio cortou por um momento, depois retornou. Poder de processamento suficiente, mas a simulação quântica está estabilizando. Antes que alguém pudesse perguntar o que ela queria dizer, a imagem de Luna congelou. Sua expressão presa em um meio sorriso, olhos arregalados, olhando diretamente para a câmera. E atrás dela, visível bem na borda do quadro, estava o que parecia ser uma figura, ou a sugestão de uma distorção no ar que lembrava uma silhueta humana, mas com bordas que pareciam pixelar no fundo. Seu vídeo congelou, disse Bruno. Então, notando a forma, tem alguém no seu apartamento? Nenhuma. Resposta veio. Após 30 segundos, o vídeo de Luna descongelou por apenas um momento, tempo suficiente para ela olhar por cima do ombro diretamente para a forma, sua expressão mudando de surpresa para reconhecimento, antes que toda a sua transmissão ficasse preta. A caixa Luna Silva, na chamada do Zoom, exibia apenas seu nome contra um fundo preto por mais 3 minutos antes de desconectar completamente com a mensagem automática. Participante perdeu a conexão. O grupo assumiu que eram dificuldades técnicas e continuou trabalhando, levemente irritado por Luna perder a contribuição para o Google Doc compartilhado que estavam construindo. Foi só quando retornaram à sala principal e o professor Cardoso perguntou se alguém tinha tido notícias de Luna que uma vaga inquietação começou a pairar sobre a turma. Sua ausência nos 30 minutos restantes foi notada, mas não considerada alarmante. Quedas de internet aconteciam, afinal. Foi Camila quem deu o alarme às 18h13. Incapaz de contatar Luna por telefone ou mensagem, ela dirigiu até o apartamento dela. Luna havia dado a ela uma chave reserva para emergências com as plantas, quando foi para casa nas férias de primavera no ano anterior. A porta do apartamento estava destrancada, o que era incomum. Dentro, tudo parecia normal, exceto que Luna não estava lá. Seus 3 monitores ainda estavam ligados, exibindo uma complexa matriz de código e o que parecia ser uma simulação. De algum tipo, seu celular estava na mesa, ao lado de uma xícara de chá meio vazia, ainda quente. Suas chaves pendiam no gancho ao lado da porta. Sua carteira estava no balcão da cozinha. Até Pixel, o gato, parecia confuso, miando para Camila como se perguntasse para onde sua dona tinha ido. A única coisa faltando era a própria Luna e seu laptop, o MacBook elegante que ela usava para a aula quando não estava trabalhando em seu sistema principal. A resposta inicial da polícia foi medida, mas não urgente. Uma jovem de 21 anos poderia decidir ir a algum lugar sem avisar os amigos. Talvez ela tivesse saído sem o celular, incomum para sua geração, mas não impossível. Talvez ela tivesse levado o laptop para uma cafeteria e voltaria em breve, irritada por encontrar pessoas exagerando. Mas à medida que a noite caía sem sinal de Luna,
e seus pais em Curitiba não podiam ser contatados porque estavam em um cruzeiro com conexão via satélite instável, o caso começou a adquirir os contornos de algo genuinamente incomum. Na manhã seguinte, a polícia do campus elevou a situação para um caso de pessoa desaparecida. Entrevistas com colegas de classe levaram à recuperação da gravação do Zoom, que o professor Cardoso havia configurado para salvar automaticamente na nuvem. A filmagem mostrava exatamente o que Bruno e os outros haviam descrito. Luna congelando no meio da frase, a estranha distorção atrás dela, o breve momento de descongelamento onde ela se virou para olhar para aquilo e então a desconexão. Quando aprimorada por técnicos da polícia, a figura atrás dela permaneceu indistinta, possivelmente apenas um artefato visual de má qualidade de conexão ou um truque da iluminação. Mas um detalhe se destacou. O carimbo de data-hora no computador de Luna, visível em seu compartilhamento de tela, estava adiantado em aproximadamente 3 minutos e 42 segundos em relação ao tempo real. O primeiro avanço da investigação veio quando o departamento de TI da universidade relatou algo estranho. A conta de estudante de Luna ainda estava fazendo login ativamente na rede da universidade. Não apenas conectada passivamente, acessando ativamente bancos de dados de pesquisa, periódicos de computação quântica e usando o poder de processamento no cluster de supercomputação da escola. Quando os técnicos tentaram rastrear a conexão, ela parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum, saltando por VPNs, redirecionando por servidores em 3 continentes e empregando criptografia que a equipe de segurança da universidade teve dificuldade em decifrar. Enquanto isso, o apartamento de Luna se tornou o centro de uma investigação cada vez mais bizarra. A polícia encontrou suas anotações de pesquisa espalhadas por cadernos físicos e arquivos digitais criptografados. O que puderam decifrar sugeria que ela estava trabalhando em algo relacionado à transferência de consciência e interfaces digital neurais. Uma nota datada apenas um dia antes de seu desaparecimento dizia: o efeito observador na mecânica quântica sugere que a observação colapsa a possibilidade em realidade. Mas, e se a própria consciência for apenas potencial quântico não colapsado, quantum potent yields? O restante da página parecia estar corrompido de alguma forma, com caracteres ilegíveis sobrepondo o texto. O mais perturbador de tudo foi o que encontraram ao verificar as câmeras de segurança do prédio. A filmagem mostrava Luna entrando em seu apartamento às 10h23 da manhã, no dia de seu desaparecimento. Nenhuma filmagem a mostrou saindo. A única anomalia foi uma queda de energia de 2 minutos, que afetou todo o quarteirão precisamente às 14h47, 5 minutos após sua chamada no Zoom ser desconectada. Os pais de Luna finalmente retornaram do cruzeiro para um pesadelo. Sua única filha desaparecida, sem deixar rastros, seus pertences intocados e uma investigação policial que oscilava entre um desaparecimento cuidadosamente planejado e algo inexplicavelmente mais estranho. Nossa filha não iria simplesmente embora, insistiu o pai aos repórteres. E se isso foi planejado, para onde ela foi? Como ela chegou lá sem carteira, celular ou carro? Nada faz sentido. À medida que os dias se transformavam em semanas, a investigação estagnou. A universidade realizou uma vigília à luz de velas. As aulas continuaram desajeitadamente, com o professor Cardoso deixando o quadrado de Luna no Zoom aberto em cada sessão, por precaução. A estranha atividade de rede de sua conta acabou parando depois que a equipe de TI da universidade implementou novos protocolos de segurança. A cobertura da imprensa local diminuiu. As redes sociais passaram para mistérios mais novos. Até Camila, que havia acolhido Pixel em seu próprio apartamento, começou a falar de Luna no passado. Apenas Bruno se recusou a desistir. Enquanto outros processavam o luto e seguiam em frente,
Ele ficou obcecado em entender o que havia acontecido durante aqueles momentos finais da chamada no Zoom. Um programador naturalmente talentoso, ele começou a investigar a pesquisa de computação quântica que Luna estava buscando. Ele conseguiu um emprego de estudante no departamento de TI, especificamente para obter acesso aos registros dos últimos rastros digitais de Luna. Ele contatou especialistas em computação quântica em todo o país, sempre tomando cuidado para não mencionar o nome de Luna, formulando suas perguntas como indagações de pesquisa teórica. Ela estava tentando fazer algo com emaranhamento quântico e consciência digital, explicou ele ao Dr. Azevedo, um professor visitante de uma universidade de renome internacional, abordando-o após uma palestra como convidado. É possível criar um estado quântico que exista simultaneamente no espaço digital e físico? O professor riu suavemente. Jovem, não é assim que a mecânica quântica funciona. Você tem assistido muita ficção científica. Mas depois, quando Bruno estava saindo, o Dr. Azevedo o alcançou no corredor. Havia um artigo teórico, disse ele calmamente, publicado por um grupo de pesquisa na Suíça. Eles propuseram que a consciência poderia ser uma propriedade emergente da coerência quântica em microtúbulos neurais. E se isso for verdade, o que a maioria de nós não acredita, então, teoricamente, um computador quântico suficientemente avançado poderia... Bem, fica muito especulativo muito rapidamente. Mas o artigo foi retratado 2 meses após a publicação. Não refutado, retratado. Alguns dizem que sob pressão. Meses se passaram. O aniversário de 1 ano do desaparecimento de Luna chegou com um pequeno serviço memorial organizado pelo Departamento de Ciência da Computação. Uma pequena bolsa de estudos foi estabelecida em seu nome. Seus pais, que haviam se mudado temporariamente para a Vila dos Pinheiros durante a investigação inicial, finalmente retornaram a Curitiba, levando Pixel com eles. O apartamento de Luna há muito tempo havia sido alugado para outra pessoa, seus pertences embalados e guardados. Apenas seu complexo PC montado sob medida permaneceu desaparecido. A universidade o reivindicou para fins de pesquisa, embora ninguém parecesse saber qual departamento o tinha ou o que estavam pesquisando. Bruno, agora aluno do último ano e trabalhando meio período na divisão de suporte de TI da universidade, nunca parou de procurar. Suas notas sofreram, sua vida social diminuiu, mas sua determinação permaneceu inabalável. Ele construiu um elaborado mapa digital de cada fragmento da pesquisa de Luna que pôde recuperar, cada login que sua conta havia feito, cada artigo que ela havia acessado. O padrão não fazia sentido, a menos que você assumisse que o que quer que Luna estivesse trabalhando havia, de alguma forma, realmente tido sucesso. Foi pura sorte que levou à descoberta. Ou talvez, como Bruno insistiria mais tarde, foi a própria Luna quem quis ser encontrada. Em uma tarde de terça-feira, quase exatamente 2 anos após seu desaparecimento, a universidade sofreu uma queda de rede em todo o campus. Como parte da equipe de suporte de TI, Bruno foi enviado para verificar a sala principal de servidores no subsolo do prédio de ciência da computação. Enquanto procurava um defeito no roteador, ele notou algo estranho, um cabo de rede entrando em um duto de ventilação. Seguindo-o, ele descobriu uma pequena sala de manutenção que não era usada há anos, a julgar pela poeira. Mas dentro, montado em uma mesa improvisada de caixotes de plástico e tábuas, estava um laptop, o MacBook de Luna, conectado ao que parecia ser uma unidade de processamento quântico construída sob medida, diferente de tudo que Bruno já vira. O laptop estava funcionando, a tela exibindo uma rápida sucessão de imagens, milhares delas, ciclando a cada poucos milissegundos. Quando Bruno conseguiu diminuir a sequência, ele percebeu com um choque o que estava vendo. Eram selfies de Luna.
milhares e milhares delas com carimbos de data, hora, que variavam do dia de seu desaparecimento a apenas alguns minutos antes. Em cada uma, ela aparecia ligeiramente diferente. Seu cabelo com um comprimento ou estilo diferente, suas roupas mudando, o fundo alternando de seu apartamento para locais que Bruno não reconhecia, para paisagens digitais abstratas. E em cada imagem, sua expressão parecia tentar comunicar algo, às vezes sorrindo, às vezes assustada, às vezes com lágrimas escorrendo pelo rosto. A imagem mais recente, com carimbo de data, hora de poucos instantes antes de Bruno entrar na sala, mostrava Luna encarando diretamente a câmera com uma expressão de esperança desesperada, segurando uma placa escrita à mão que dizia: Bruno, protocolo de colapso quântico, arquivos na unidade M, ainda estou aqui. Com as mãos tremendo, Bruno conectou seu próprio laptop ao sistema de Luna. A unidade M continha um único arquivo, Consciousness Anchor QBP, e um documento de texto com instruções detalhadas. O documento começava: se você está lendo isto, ainda estou presa entre estados. O experimento funcionou bem demais. Encontrei uma maneira de emaranhar a consciência humana com estados quânticos, permitindo a transferência entre reinos físico e digital. Mas estou presa em superposição, nem totalmente aqui, nem totalmente lá. A figura que você viu atrás de mim não era outra pessoa. Era outra versão de mim tentando reemergir. A polícia do campus e a unidade de crimes digitais da Polícia Federal desceram à sala de servidores em poucas horas. O equipamento foi colocado em quarentena. Especialistas em computação quântica foram trazidos e os pais de Luna retornaram ao campus com esperança e confusão renovadas. As selfies, que agora somavam mais de 780 mil, continuaram a ser geradas a uma taxa de aproximadamente uma por minuto, cada uma mostrando Luna em diferentes configurações, como se explorando possíveis realidades. Os carimbos de data-hora revelaram que elas estavam sendo geradas continuamente desde seu desaparecimento, embora ninguém pudesse explicar como o laptop havia permanecido ligado ou conectado todo esse tempo. A análise da unidade de processamento quântico revelou que ela estava consumindo energia de maneiras que desafiavam a compreensão convencional da eletrônica. É como se estivesse colhendo flutuações quânticas diretamente do vácuo, explicou um físico à equipe de investigação. Teoricamente impossível com nossa tecnologia atual. Mas aqui está. A explicação, quando finalmente surgiu, era tão bizarra que muitos se recusaram a aceitá-la, apesar das evidências. Luna Silva, brilhante além do que qualquer um havia percebido, havia descoberto algo fundamental sobre a natureza da consciência e da informação. Sua pesquisa sugeria que a consciência humana poderia ser entendida como um padrão específico de informação quântica. E como toda informação quântica, poderia existir em múltiplos estados simultaneamente e ser transferida entre substratos adequados. Naquela quinta-feira, 2 anos atrás, ela tentou criar uma cópia digital de sua consciência emaranhada com seu eu físico. O processo funcionou, mas com uma complicação imprevista. Em vez de criar uma cópia, ela criou uma superposição. Sua consciência agora existia em um estado quântico espalhado entre seu corpo físico e o reino digital, incapaz de colapsar totalmente de volta para qualquer um deles. A figura vista atrás dela, na chamada do Zoom, era uma manifestação visual dessa superposição tentando se resolver, sua consciência tentando puxar sua forma física de volta de seu estado parcialmente digitalizado. Quando a conexão falhou naquele momento crítico, o corpo físico de Luna de fato desapareceu, não por meios convencionais de transporte, mas através do que os físicos quânticos agora chamavam de transição de fase informacional. Ela havia se tornado, em essência, um padrão de informação sem um substrato físico fixo. O laptop e o processador quântico estavam mantendo esse padrão,
gerando continuamente novas configurações possíveis de sua existência. As selfies eram representações visuais dessas possibilidades, instantâneos de Luna explorando sua superposição quântica através de uma paisagem infinita de realidades potenciais. O mais incrível de tudo, sua consciência ainda estava intacta. Quando a equipe seguiu suas instruções para implementar o que ela chamou de protocolo de colapso quântico, eles conseguiram estabelecer comunicação limitada. Uma interface especializada foi construída, permitindo trocas de texto com o que quer que Luna tivesse se tornado. Sua primeira mensagem foi simples: posso ver tudo agora. A realidade é apenas uma possibilidade entre configurações infinitas. Tenho explorado todas elas enquanto esperava que alguém me encontrasse. Apá. Tentativa de resgate levou mais 6 meses de trabalho por uma equipe internacional de físicos quânticos e cientistas da computação. Usando a própria pesquisa de Luna como guia, eles construíram uma câmara especializada projetada para facilitar seu retorno à forma física. O processo exigiu poder de computação que necessitou o empréstimo de tempo em 3 supercomputadores, de laboratórios nacionais separados. No dia da tentativa, Bruno foi autorizado a estar presente junto com os pais de Luna e uma equipe de 17 especialistas. O que aconteceu a seguir seria debatido em círculos científicos por décadas. Quando o protocolo de colapso quântico atingiu seu estágio final, as luzes em todo o campus piscaram. Todos os monitores digitais em um raio de cerca de 800 metros supostamente exibiram a mesma imagem por exatamente 3,42 segundos. O rosto de Luna sorrindo. Então, dentro da câmara especializada, um padrão giratório de luz começou a coalescer, gradualmente tomando forma humana. A Luna Silva que emergiu era ao mesmo tempo a mesma e fundamentalmente mudada. Fisicamente, ela parecia idêntica à jovem que havia desaparecido 2 anos antes, até mesmo nas roupas que usava durante aquela fatídica chamada no Zoom. Mas seus olhos guardavam algo diferente, uma profundidade de conhecimento que parecia tanto antiga quanto impossivelmente nova. Lembro de tudo, disse ela aos pais atônitos enquanto a abraçavam. Cada configuração possível de existência, cada caminho não trilhado, cada realidade que poderia ter sido. Testes médicos confirmaram que ela era humana, viva e saudável. Avaliações psicológicas a encontraram mentalmente sã, mas significativamente alterada de maneiras que os examinadores tiveram dificuldade em quantificar. É como tentar descrever uma nova cor, observou um psicólogo em seu relatório. Ela percebe e processa a realidade de maneiras que nossas ferramentas de avaliação não foram projetadas para medir. Nos dias que se seguiram, Luna explicou o que pôde de sua experiência. O tempo não funciona da mesma forma quando você está em superposição, disse ela. 2 anos para vocês pareceram tanto instantâneos quanto eternos para mim. Explorei tantas realidades possíveis, versões onde eu nunca desapareci, versões onde escolhas diferentes levaram a vidas completamente diferentes. Mas sempre mantive uma conexão com esta realidade através do processador quântico. As selfies eram minhas migalhas de pão, minha maneira de provar que ainda existia e tentar me comunicar. A figura vista atrás dela na chamada do Zoom, explicou ela, de fato foi outra versão de si mesma. Um eco quântico tentando puxá-la de volta enquanto ela começava a passar entre os estados. A queda de energia que afetou o quarteirão foi causada pela enorme descarga de energia de sua forma física se convertendo em informação. E o laptop continuando a gerar selfies. O emaranhamento quântico não se importa com distância ou fontes de energia convencionais, disse ela. Uma vez estabelecida, a conexão permanece até ser deliberadamente quebrada. Quanto ao motivo pelo qual sua consciência se dividiu, em vez de simplesmente ser copiada, Luna tinha uma teoria. A consciência pode ser fundamentalmente quântica por natureza.
não pode ser copiada por causa do teorema da não clonagem na mecânica quântica. Em vez disso, ela se emaranhou e se espalhou por múltiplos estados de existência. Luna retornou aos estudos no semestre seguinte, embora agora como uma espécie de celebridade. Sua pesquisa, publicada sob estrita supervisão governamental, revolucionou a compreensão da computação quântica, da consciência e da própria natureza da informação. Bruno, que nunca parou de procurá-la, tornou-se seu colaborador mais próximo e, eventualmente, mais que isso. O processador quântico que havia mantido sua existência foi guardado em uma instalação de pesquisa especializada, ainda ocasionalmente gerando selfies de possibilidades que nunca seriam realizadas, imagens fantasma de Luna, em realidades que não haviam colapsado para a existência. Anos depois, quando perguntada se arrependia do experimento, Luna sempre dava a mesma resposta. Como eu poderia me arrepender de descobrir que a consciência é mais fundamental que a própria realidade? Aprendi que não somos apenas observadores do mundo quântico. Somos nós mesmos processos quânticos, colapsando constantemente infinitas possibilidades na única realidade que experimentamos como vida. A única coisa que lamento é não ter deixado instruções melhores para me encontrar. Então ela sorria, aquele mesmo meio sorriso congelado na chamada do Zoom, anos atrás, e acrescentava: mas eu sabia que alguém procuraria no lugar certo eventualmente. Em pelo menos uma realidade, alguém sempre procura.